Olha, se farinha fosse americana, mas a farinha não é americana, a farinha é Castanhal, a farinha é Bragança, a farinha é canadense, né? A farinha é uma das maiores culturas na gastronomia que o ser humano tem para poder atender às suas demandas, né? Que maravilha, né? Hoje eu estou recebendo o meu amigo Frank, que muitos conhecem como o homem do trânsito, né? Um homem polêmico, polemizado. Mas hoje eu estou trazendo ele aqui como cientista político, né? Para discutir ideias, falar desse nova conjuntura da política, não só no município de Canaã dos Carajás, mas também do Pará, do Brasil e do mundo, né? Porque essa semana nós tivemos aí uma demanda, né? Onde o Capitólio foi bombardeado, né? Bombardeado, e naquela situação 4 pessoas perderam a sua vida, né? Nós estamos em pleno século XXI, voltando ao século XVII, né? A corrida à Casa Branca, onde os texanos... Pareceu muito com a Revolução Francesa, com o negócio de esquerda e direita, quando começou lá nas questões sindicais, né? Os texanos, na corrida de cada um, meu pirão primeiro, né? Andando naquelas carroças, né? E aí... eu lembro que quando eu assisti aqueles filmes, a ordem era a lei seca, né? O direito era decidido no Cabo de 38, onde 2 homens se degladiavam através daqueles momentos. O Brasil está caminhando para isso também, né? Né? Está caminhando muito para que é o mais forte que se defende com uma espingarda na mão. Né? Nós vamos entrar nesse detalhe hoje. O negócio aqui vai ser bom, porque nossas discussões, meu cientista político, ele vê 2 ângulos diferentes dentro da política brasileira, nessa democracia. Mas primeiro de tudo eu quero dar um bom dia, né, Frank? Porque senão você fica falando, não se apresenta, né? É verdade. Bom dia para você, bom dia a todos os telespectadores, ouvintes e também pessoas que estão assistindo aqui a Web Cidade, né? A Web Cidade é um canal aí alternativo que foi criado e veio para ficar, né, Jesus? Graças a Deus nós já estamos. Aí pela iniciativa brilhante. Eu lembro que a gente fazia esse bate-papo em 2006, 2007, não foi? Foi. A gente fazia esse bate-papo ali. Tu tinha um estúdiozinho ali no bairro, tu tinha uma casinha pra cá, tinha um estúdio pra isso. Você sempre convidava o pessoal do trânsito e tinha esse bate-papo. Rua João Jorge. Era. Bairro Novo Horizonte. Ou seja, sempre foi um colaborador da comunidade, né, Jesus? Sempre você teve convidando as pessoas para trazer mais esclarecimento para a sociedade. Parabéns aí. Frank, antes de entrar nas discussões, esse nome Frank, né? Eu não vou falar do Frank agora nesse momento. Eu queria que você fizesse uma retrospectiva de quem era o Frank há 15 anos atrás. O que fazia? Quais eram os sonhos? O que passava pela sua cabeça? E faça um diagnóstico até chegar esse momento para nós. 15 anos, botar um pouquinho mais antes. Sim, 20 anos. 20 anos atrás. 22 anos atrás eu estava casando com essa mulher linda aqui. Glória a Deus, né? Parabéns. 1999. Estava casando com ela, o que eu ofereci para ela foi só o casamento mesmo, que nem aliança direito nós não tínhamos. Vem da roça, né? Venho da zona rural, fui criado na zona rural. Na verdade, fui criado aqui no CDR1. Glória a Deus. Viemos de Goiás, nasci em Goiás em 1979, 1981 no projeto Getat Amazônia Legal viemos aqui para o CDR1.
Moramos até 1992 em Cederium, daí mudamos, eu, meu pai, minha mãe e a minha família toda mudamos para a comunidade, hoje chamado, o pessoal conhece como Vilinha, próximo das Quatro Bocas, município de Marabá. Morei lá de 1992, aí em 97 eu rodei o mundo aí e tal, era meio porra louca lá, né? E adolescente meio doido da cabeça, saí de casa com 14 anos. Quando foi em 99 eu conheci essa gatinha aí, casei com ela e rodamos o mundo de novo. Quando foi em 2003 cheguei em Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás cheguei naquela época, não tinha nem documento, Jesus. Eu não tinha CNH, não tinha reservista, não tinha formação nenhuma, tinha só o ensino, nem o ensino fundamental, né? Não tinha nem o ensino fundamental completo, nunca tinha morado em cidade nem pequena. Não tinha conhecimento, não tinha profissão nenhuma, a não ser juquireiro. Trabalhava na juquira mesmo. A profissão mais importante que eu tinha naquela época era de serraria, cortando madeira, mogno, cedro, jatobá, tatajuba, esses negócios de serraria. E aí eu trabalhei, cheguei em Canaã, fui cavar buraco aí, não vim por causa de empresa, vim por causa da família da minha esposa que morava aqui e ela veio ganhar neném pra cá. Os 2 filhos meus nasceram em Canaã dos Carajás, o Atos Roosevelt e a Laine Sanara. Hoje um tem 19, é habilitado, está trabalhando. Minha filha tem 17, completando 18 esse ano já. Tudo nasceu aqui em Canaã dos Carajás, graças a Deus. Por quê? Porque quando eu morava na comunidade, ela ficou grávida, então ela veio ganhar neném aqui. Aí em 2003 eu mudei para cá, já estavam os 2, já tinha nascido. Né? Um tinha nascido, o outro nasceu aqui quando a gente estava morando em 2003. Aí eu cheguei em janeiro de 2013 aqui em Canaã. Frank, por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque às vezes as pessoas veem a gente discutindo ideias, dando sugestões para o crescimento da nossa cidade e ele não sabe a origem. Exatamente. Ele não sabe o que a gente já passou, o sofrimento que a gente teve. Você está me revelando agora uma informação que você praticamente nasceu aqui. Exatamente. Né? A sua adolescência foi aqui em Canaã dos Carajás, e quando eu vejo você nas redes sociais defendendo os interesses da sociedade, para muitos acham um calor destemperado, como é falado por eles, mas para outros entende que essa realidade é de nós entendermos o que era o Cedera e o que é a Canaã. Exatamente. E por que nós lutamos e brigamos por ela, né? Então, quando nós trazemos essas informações reveladoras assim, eu gosto de voltar o tempo para que as pessoas falem, né? Tem gente, Jesus, que pensa que a gente já nasceu grandão. Não. Né? O cara quer ser o que tu é hoje, mas não quer passar pelo que tu passou para chegar no que tu é. Eu sempre falo que todos que estão grandes foram pequenos um dia. Foram pequenos um dia. Se você chega aqui e vê minha vida, 2003, atrás de serviço aqui, cavando fossa, cavando poço, né, e ainda não recebendo, sem profissão nenhuma, sem nada. E depois quando vai lá para 2005, você vê eu entrar no serviço 6 horas da manhã e chegar em casa 6 da tarde, ir para a escola e voltar para casa meia-noite, todo dia essa rotina até conseguir um ensino superior. Não foi brincadeira, foi uma luta muito grande. Sem falar de trabalho, né? Eu de 2009 até 14 de setembro de 2014... Tinha 2 empregos, né? 2 não, trabalhava nessa época, eu trabalhava aqui na escala minha aqui na prefeitura. O concurso, a gente colocou na justiça, conseguimos um concurso público. Sim. Na época do Anuar. A gente foi investido no cargo dia 4 de maio de 2009. Quando foi, eu tinha feito 4 treininhos para passar na Vale e consegui passar nenhum, nesse último. Treinei lá na Vale e tudo, só que não me chamaram em 2008. Quando foi em 2009, que eu entrei na prefeitura, quando foi dia 14 de julho de 2009, a Vale me chamou. Aí eu conciliei a escala e comecei a trabalhar aqui. Isso nessa época eu não tinha casa, não tinha nada, não tinha lote, não tinha casa, não tinha nada. Morei de aluguel em Canaã, 8 anos, de favor, uns 2 anos aí. Aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar na Vale, aqui no trânsito. Aí a Autoescola Fórmula fundou a autoescola, pediu ajuda para mim dar. Na época eu tinha feito também o curso de instrutor de trânsito. Comecei a dar aula lá também. Depois eu estava dando aula na Pioneer também. Eu era o presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito, SINATC, e dava aula de RAC 2
na Alerta Consultoria. Então eu dava aula em 2 autoescolas, em uma consultoria, trabalhava no trânsito e trabalhava na Vale. Cumpria todos os meus horários, trabalhava cerca de 18 horas e meia, 19 horas por dia. Eu chegava a dormir, durante 5 anos eu cheguei a dormir 1 hora da manhã e acordava 4h30, 4h20 da madrugada para trabalhar. Isso foi uma rotina durante muito tempo. Então, consegui comprar umas coisinhas, minha casa, meu carro, consegui comprar lotes, consegui fazer kitnet e resolvi sair da Vale, pedir conta de sair. E hoje eu estou aqui só no trânsito, na Alerta Consultoria, às vezes ainda dou aula lá de off-road, Hack 2 e estou também no autoescola também dando aula de off-road para tirar minha habilitação, graças a Deus. Estou abençoado. Que bom, né, Frank? Frank, nós iniciamos o assunto aqui, nós falamos da Casa Branca, né? Quando nós voltamos aí à questão da presidência, né, da democracia, por um lado nós vemos o Biden já qualificado, denominado presidente da República, ou presidente dos Estados Unidos. Por outro lado, nós encontramos um ainda presidente, mas a partir do dia 19 será um ex-presidente. Considerado um homem dos mais ricos do mundo. Rico por herança, não foi por mérito. O que você encontra nessa riqueza cultural, só financeira, ou uma riqueza de desafios e de ousadia entre o Trump e o Biden, que os dois se embrenharam nessa discussão e a maior riqueza, que seria o poder do Trump, foi derrubada através de Biden? Na verdade, o Trump teve uma política de voo, não vou botar voo de galinha, voo de pinto, né? Aquele voozinho assim, ele cresceu e caiu, né? Não foi igual direita e esquerda, Jesus, tem que ter em todo lugar do planeta, no universo. Tem que ter o claro, o escuro, o alto, o baixo, o bonito, o feio, direita, esquerda. É impossível viver sem o oposto, né? Sim. O que aconteceu? O Trump chega nos Estados Unidos com uma prepotência de extrema direita. Ah, mas não é extrema, é extrema direita. Entendeu? E aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos, até então não está em acessão à extrema esquerda, graças a Deus, porque nada que é extremo eu gosto, eu aprovo. Eu acho mais a pessoa tem que ser mais pacífica. Pode ser de esquerda, de direita, mais pacífico. O que aconteceu? O Trump se achava o seguinte, ele era o Deus do planeta. Ele chegou como o Deus que ele podia escrotear com jornalista, escrotear com todo mundo que ele quisesse, ele podia falar o que ele quisesse quando ele quisesse. Só que quando você faz isso, automaticamente daqui a pouco você começa a receber esse fruto. Porque é o seguinte, quando o passarinho está vivo, é o passarinho que come as formigas. Mas quando o passarinho morre, as formigas comem o passarinho. Então o que vai acontecer? O que aconteceu? Enquanto ele estava com aquela popularidade imensa nos Estados Unidos, ele saiu batendo em tudo e em todos, atropelando como um tanque, entendeu? E dizendo que ia fazer o muro do México, que o México que ia pagar, aquele negócio todo, como se ele mandasse nos países vizinhos e fizesse acontecesse. O que aconteceu? Com o tempo ele foi perdendo aliado, igual o Bolsonaro no Brasil, foi perdendo aliado com o tempo, foi perdendo muito rápido. Por quê? Porque o cara se torna insuportável. Ninguém quer conversar mais com o cara, não dá para dialogar mais, entendeu? Por último, agora, ele incentiva o povo, apoiadores dele, os extremistas, a vir direto para a Casa Branca e chega lá, entra no Capitólio, quebrando tudo, querendo tomar um poder na marra, mesmo que o próprio Mike Pompeo, o próprio Pence, lá como é o nome dele, o vice-presidente, e o cara da segurança internacional, Mike Pompeo, e todos reprovando a atitude dele. Agora ontem saiu uma carta de cerca de 100 assessores mais próximos dele, dizendo que está arriscado até ele não ter mais nem os códigos de segurança nuclear para tirar dele, pedindo por chefe de segurança nacional para bloquear, para não entregar para ele, porque ele é um suicida, um cara muito louco, entendeu? Um cara que acha que o mundo está em volta dele. Para ele soltar um míssil dentro do próprio Estados Unidos, ele não muda a camisa, não. É muito rápido, né? Então, assim, é um cara meio loucão.
entendeu? É um cara desequilibrado. Aí entra, não tinha outro nome, não existia um outro nome nos Estados Unidos. Ninguém aqui no Brasil conhecia um outro nome que poderia concorrer com o Trump. De repente, o centro-esquerda, né, começa ali a desenvolver o nome do Biden. Joe Biden vai crescendo nas pesquisas, vai crescendo e o Trump só tende a cair. Aí perde. Não fica satisfeito, porque quer se eternizar no poder o cara. Não ficando satisfeito, contestou as urnas, né? Aí foi feita a auditoria nas urnas, comprovou que realmente não tinha fraude. Aí o que ele fez? Não aceita entregar o poder assim mesmo, convoca o povo para fazer aquela palhaçada. Ou seja, quando vai ali que pessoas começam a perder vida dentro do Capitólio, do templo sagrado da democracia, que eu só vejo democracia forte em 2 tempos, em 2 países. Para mim foi a fundação dela na Grécia. Sim. Quando ela fundou, eu vejo um templo da democracia. E hoje o maior templo da democracia que existe é nos Estados Unidos, né? Que tem o que? 200 anos de democracia. E o Trump vem com uma palhaçada ontem declarando, porque o Facebook baniu ele, o Twitter baniu ele por incentivar o ódio, por incentivar a violência. Foi banido por tempo indeterminado, mas ele entra no tweet dos assessores de algum outro e vai falar algumas besteiras, né? E aí ele disse que não vai participar da transição de governo como presidente, entregar a faixa para Joe Biden, coisa que não acontecia desde 152 anos. Quebrou, né, a regra, né? Então, assim, um cara desse é um cara que não sabe perder. E eu vi o candidato a prefeito de Belém, agora foi pro segundo turno, esse que perdeu, que tem até um nome engraçado, que é apoiador delegado do Bolsonaro, da Polícia Federal. Isso. Ele falou uma coisa interessante quando ele perdeu. O pessoal disse, vamos pra cima. Ele falou assim, ó, quem não sabe perder não merece ganhar. Sim. Então eu gostei muito da palavra dele, por mais que ele é bolsonarista, mas eu gostei da palavra dele. Quem não sabe perder nunca merece ganhar nada. Para você merecer ganhar alguma coisa, primeiro você tem que aprender a perder. Sim. Né? Então o Trump não sabe perder. O trumpismo nos Estados Unidos está em decadência, em queda livre. Eu sempre falo, por exemplo, se o Trump morresse hoje, acabou o trumpismo, não tinha outro para substituir. A mesma consistência, né? Está falando lá dos Estados Unidos, mas isso está refletindo também no Brasil do mesmo modelo. Eu quero falar do Brasil, Franco, mas eu quero falar por 3 momentos. Eu quero voltar ao revolucionarismo do Getúlio Vargas em 1930, ele que era advogado, militar, revolucionarista. Quero falar do Juscelino Kubitschek em 1960. E eu quero trazer a atualidade do momento Bolsonaro no país. Eu gostaria que você falasse dentro desses 3 ângulos para a gente construir um diálogo dentro do nosso programa. Quando se fala de Getúlio Vargas, ex-militar, um cara que juntou as Forças Armadas em volta dele, um cara que abriu carteira de trabalho, um cara que reformulou praticamente a segunda Constituição, a Constituinte, né? Quando você fala de Getúlio Vargas, você está falando de um cara que era militar político. Ele não era só militar. Então você vê um cara que era revolucionário, era advogado. Era advogado e revolucionário. Não era um cara queixo duro. Não. Ele não era um cara queixo duro que entendia que tudo se resolve com arma. Ele não pensava dessa forma. Ele pensou, por mais que ele fosse militar, com a formação militar, ele pensou em políticas públicas para a sociedade. Como a criação da carteira de trabalho, como a reformulação da Constituinte, como outras coisas que ele veio abrindo espaço para que hoje nós fôssemos uma democracia mais forte. Então, assim, tudo nasce nele, né? E é um cara que eu vejo de uma forma interessante para a sociedade. Vou falar que aquele que vende hora, o vendedor de hora, que só da criação da carteira de trabalho já é uma coisa que revoluciona muito para o vendedorzinho de hora, entendeu? Então, assim, eu não tenho nada contra militares no poder, desde que o militar deixa o militarismo lá para a segurança nacional, para a segurança estadual, para a segurança municipal e trabalha politicamente para todos. Sim. O problema do Trump e do Bolsonaro, que não foi o caso de Getúlio Vargas, que quando ele se elegeu, o Bolsonaro e o Trump, ele disse assim,
petista, lulista, esquerdista, não quero nem saber. Ou seja, ele não pegou aqui... Não houve aqui... construção de diálogo mais. Porque quando você ganha como presidente da República, você é presidente só dos bolsonaristas ou do Brasil? De todos, né? E aí o Trump não soube unir os Estados Unidos dessa forma. Todo presidente faz aquela fala quando ganha. Pessoal, é o seguinte, eu ganhei, a nossa linha de raciocínio é essa, mas agora eu sou presidente de todos vocês. Governo para todos. Por quê? Primeiro, o imposto aqui no Brasil não é pago só pelos bolsonaristas. O gay paga imposto. Sim. A lésbica paga imposto. Até certos ladrões pagam impostos, entendeu? Tudo gera. Então, assim, o dinheiro não é só do bolsonarista. Então, ele tem que entender que 1 trilhão e 500 bilhões que entra nos cofres públicos todo ano, que o Bolsonaro gasta não sei quantos bilhões com ele, a segurança dele, o GSI em volta dele ali, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Não, nós pagamos isso não é para ele ficar lacrando em rede social, não. Nós pagamos para ele trabalhar, entendeu? Nós gastamos esse dinheiro com o avião da FAB presidencial, com tudo, avião auxiliar, com a casa que ele mora, com tudo. Então, assim... Mas, Frank, eu quero entrar ainda, nós vamos entrar no terceiro momento, que é o Bolsonaro, e eu quero voltar a essa discussão ainda do Getúlio Vargas. O que levou ao suicídio, presidente? Pressão política, porque é o seguinte... Como ele foi um cara revolucionário, e para ser revolucionário você tem que olhar para a classe baixa, senão você não é revolucionário, você só é mais um, repetindo o que os outros vinham fazendo, segurando os ricos aonde eles estão, e os pobres cada vez mais pobres, e os ricos mais ricos. Então ele foi colocado para continuar com esse modelo, rico mais rico, pobre mais pobre. Rico faz faculdade na França, pobre vai trabalhar na roça. Entendeu? Que é o que está hoje, a ideia brasileira está assim. Ele chegou e não teve essa visão na presidência. O que ele fez? Ele chegou lá e disse, não, tem que governar para todos e tem que fazer com que a classe pobre também comece a desenvolver, comece a ter poder de compra. Eu começo a dar direito trabalhista para ela. Então o que os ricos fizeram? Começaram a pressionar. E ele é um cara que não abria mão do poder para deixar os outros na guerra. O que ele fez? Ele chegou a um ponto que pirou. Entendeu? Então o que levou ele foi essa pressão. Disseminou, né? Mas, Franco, vamos deixar 1930, vamos voltar a 1960. Nós encontramos o Juscelino Kubitschek. Ele vem com um ar de grandeza que desbravou o Brasil. O brasileiro conheceu realmente o Brasil. Criou a capital. De norte, sul, leste e oeste. E o que não deu certo naquele momento? Não é que não deu certo, é a sede pelo poder. Tem gente que pensa assim, Franco, tu é contra a intervenção militar? Nunca. Eu sou a favor do artigo 142 da Constituição. Eu sou a favor da invocação do artigo 85 da Constituição. Eu sou a favor disso. E agora, intervenção militar não pode virar uma ditadura como na Cuba virou, entendeu? Como na Coreia do Norte virou. Como no Brasil virou, de 64 a 85. Então, assim, não pode virar. O que aconteceu? Logicamente, o que Juscelino Kubitschek fez, industrializar o Brasil, criar momentos como Brasília e outros, revolução que ele fez, aquilo fez ele muito grande, mas o Brasil ficou muito endividado. Restrito, né? Ficou muito endividado, o Brasil ficou na mão de muitos países. E aí o que acontece? Naquele momento, sim, por mais que ele fosse também um revolucionário, o que ele precisava fazer? Ele precisava frear um pouco, pagar um pouco as dívidas para continuar. Não, mas ele continuou com aquela revolução, 50 anos em 5, aquele negócio, aquele discurso dele, né? O crescimento do Brasil. Só que o crescimento ele tem preço a pagar. Infelizmente ele não prestou muita atenção e ele se tornou menos popular. Com isso, o que aconteceu? Automaticamente, por que ele se tornou menos popular? Por mais que ele estava industrializando o Brasil, o produto industrializado, a tecnologia não estava chegando na ponta. Sim. Então, assim, não adianta você industrializar para uma classe, você tem que industrializar para todos. Sim. Entendeu? É o cenário que está acontecendo hoje. Não adianta você ter carne, batendo recorde de carne, de proteína animal, se essa proteína não chega até na casa dos pobres. Entendeu? O que acontece? Entra a própria sociedade pedindo em 1964 com a maior força, pedindo a intervenção militar, que
realmente precisava, e eu concordo que precisava. Mas o que é uma intervenção militar? Eu estava dando uma olhada nas leis brasileiras, na Constituição, e também em alguns críticos sobre o assunto. Intervenção militar é para estourar o tribunal militar. O que seria? Os militares tomam de conta por causa de segurança nacional, por causa do país estar querendo quebrar ou não, eles tomam de conta. Se tiver corrupção, eles vão pegar todos os políticos corruptos, abrir um julgamento, julgar, condenar quem tiver de condenar, prender quem tiver de prender, tornar inelegível quem tiver de tornar elegível, voltar. Isso vai durar no máximo 2 anos de prazo para acontecer. E aí o que ele faz? Abre uma nova eleição, os militares, voltando à democracia, entrega, faz uma nova eleição, disputa de novo e volta tudo à normalidade. Eles ficaram 20 e poucos anos. O último presidente militar, Figueiredo, abre-se uma expansão de conflitos sociais também no país, onde vem essa nova era do socialismo. Na verdade, tu sabe que ele foi resultado dos movimentos sindicalistas de 69, onde entra o cenário do Lula. Mas aonde eu quero chegar? Que depois, com o último presidente militar, entra essa nova presidencialismo a respeito do socialismo, que foi um dos passos grandes para as conquistas dos menores. Como é que você vê essa ascensão no momento lulista e ele perpetua aí por seus mandatos? Dentro dessa maior integração do lulista, nós tivemos a questão do homem do campo, que precisava de terra para trabalhar. Foi uma das bandeiras que mais o presidente Lula chamou para sua responsabilidade. E terminou tanto o governo lulista como o da Dilma, e o homem do campo não conseguiu a reforma agrária. Você acha que era apenas um trampolim para poder dar ibope, ou realmente trabalhavam pelas causas justas? Na verdade, o Lula, o PT, deu uma metralhada no pé de várias formas, né? Um dos vacilos grandes dele foi essa questão da reforma agrária. A reforma agrária no Brasil ninguém vai conseguir fazer. Eu lembro que a primeira reforma agrária da história que eu conheço, que eu estudei, a primeira reforma agrária de toda foi lá no Egito, com o José do Egito, que deu uma revolução terrível, entendeu? Então a reforma agrária daquela, você dividir terra em partes iguais, você vai ter que tirar de alguém e vai dar para alguém que não tem. Sim. Esse tipo de reforma agrária no mundo moderno não funciona. E era o modelo petista de fazer reforma agrária. Não deu certo. O que aconteceu? O PT deu um vacilo grande. O primeiro passo deles falar para o MST ver as terras que era improdutiva, que não seria um trabalho do MST, seria um trabalho do próprio INCRA fazer isso, das terras que não era produtiva, jogaram para a mão da associação do MST. O que aconteceu? O PT viu nisso um modo de fazer política. Olha, eu só dou terra para você se você ficar no mínimo 2 anos acampado sem fazer nada. Então assim... E nós te sustentamos lá para você. Ficou fácil deles ganharem voto. Ou seja, eles criou uma camada de vagabundos, de pessoas interesseiros, com interesses próprios, que não queriam trabalhar e que ficou igual gafanhoto esse povo. O que ele fazia, esse povo? Ele entra aqui numa terra, tira essa terra aqui, o INCRA vem, corta a terra, eles vendem para uma outra pessoa e corre para outra fazenda. Ou seja, é um tiro no pé que o PT fez e que isso não rendeu fruto para ninguém, rendeu ódio e no final de tudo se tornou o quê? Interdição de via, matando animal alheio, né? Roubando coisas dos outros e às vezes até em conflito armado com fazendeiro, que muitos outros aí, que foi tudo ilegal. Eu desaprovo totalmente o modo que o PT tentou fazer reforma agrária, que foi totalmente frustrado no Brasil. Frank, o país na era lulista, ele foi inseminado do mecanismo. E o que é o mecanismo? O mecanismo é uma ferramenta usado por 4 coadjuvantes, e nesse mecanismo está aí o STF,
está os meios de comunicação e a Câmara Federal, onde os meios de comunicação davam ênfase ao assunto, inseminavam às vezes o mal. Os deputados, por sua vez, criavam as leis, dando condição de que as coisas fossem feitas a Deus dará. Por exemplo, quando se licitava uma construção de 1 bilhão e as grandes empreiteiras chegavam já nos seus consórcios em mandados de ladruagem, esse 1 bilhão vinha 20% para a obra, 30% para o lado direito, 30% para o lado esquerdo e 20% era jogado nas migalhas aos pobres, né? E quando essas leis eram feitas, o STF dava a legalidade. Daí que se tornou a maior dificuldade de nós termos um país totalmente corrupto. Como é que você vê hoje o momento da corrupção que se alastrou no país e deixou, digamos, o país quase quebrado? Não quebra porque o país igual ao Brasil não tem outro, que de tanto roubarem, e quanto mais roubam, mais as riquezas chegam. Como é que você vê essa transfusão da queda lulista e o afloramento do presidente atual, que ficou quase 20 anos na Casa de Leis, elaborando projetos e se mantendo nos seus mandatos, e aí, de repente, do nada, aparece presidente da República? Na verdade, Jesus, o mecanismo, ele é uma farsa. Sim. Eu vejo como uma farsa. O mecanismo ali não tem nada de mecanismo. O mecanismo foi teatro. Primeiro, o Brasil não tem 16 anos de idade, nem o Brasil começou em 86. Sim. O Brasil ele tem 520 anos. Sim. Certo? O Brasil, de república, ele tem quase 200 anos quase de independência. Então, assim, ninguém discute o Brasil antes da redemocratização de 86. Ninguém discute o Brasil, como se não existisse Brasil. Como se aquele tempo estava... ninguém sabia onde era o Brasil, ninguém sabia o que fazia, ninguém sabe quem é os presidentes, ninguém sabe de nada. E não é assim. Quando o cara fala que a esquerda dominou 16 anos, eu estou dizendo que a direita dominou o Brasil 504 anos. Sim. Então, assim, a revolução maior de toda, a revolução que eu falo, sabe o que é? A revolução é isso aqui, ó. Você é um cara que ganha bem, você tem um celular, mas o cara que vende mandioca também tem um celular. Isso é que eu chamo de revolução, entendeu? É a permissão de se fazer negócio bilateral com outros países para chegar até a ponta da rama. Sim. Sobre a questão de empreiteiras, de pegar dinheiro e dar a porcentagem para quem o licitou, isso aí é como diz os próprios operadores da Lava Jato. O que eles falaram? Não existe uma licitação no Brasil. Eles falaram. Se você assistir o mecanismo, você vai ver. Eles falaram, não existe uma licitação no Brasil. Não sei se foi o Marcelo Odebrecht ou se foi o Zé Disseu, um deles falou. Não existe uma, ou foi o Severo, né? Não existe uma licitação no Brasil que não tem esse fatiamento. Isso não acabou, isso não começou com Lula, isso não institucionalizou com Lula. Apenas escandalizou. Isso, né? Simplesmente o que aconteceu? O PT foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil. Por quê? E dá oportunidade de vir à tona. O PT foi o partido que teve seus líderes na presidência que assinou a lei da transparência. O PT foi quem assinou a lei da ficha limpa. O PT foi quem assinou a lei da eleição premiada. Com essas 3 leis foi que trouxe à tona isso tudo. Ah, mas caíram nesta lei. Não interessa. Eles assinaram. Qual foi o outro presidente militar ou quem quer que seja o imperador que deu conta de fazer isso? Nenhum Deus. Né? O único que deu conta de fazer foi o PT, mesmo que eles foram emporcalhados dentro dessa lei. Agora, no governo petista, foi o governo que teve mais corrupto. Fake, é mentira.
Não, no governo petista foi o governo que mais se revelou corrupto. Por quê? No governo petista foi aonde a PF, a Polícia Federal, teve crédito de trabalhar com independência. Sim. No governo petista foi onde o MPF, o Ministério Público Federal, teve condições de trabalhar com independência. No governo petista foi aonde o STF teve liberdade para trabalhar. No governo petista foi o único governo que não trocou, principalmente de Lula, que não trocou de delegado de Polícia Federal, como o Bolsonaro fez, simplesmente porque estava sendo investigado. O governo petista foi o único governo que deu crédito para as televisões falar o que quiser do presidente sem censurá-lo. O que aconteceu? A própria Polícia Federal, o MPF e o STF deram um tiro no pé. Porque é o seguinte, eu tenho aqui o Alibaba, né, que é o Lula e seus 40 ladrões. Parceiros. Mas só que eles me deram a liberdade de eu investigar. Eu fui burro. Eu, como Polícia Federal, MPF, me desculpa a palavra, mas eu fui idiota. Eu tinha que pegar primeiro todos os ladrões e por último prender a panelinha. Eles fizeram o seguinte, prenderam a panelinha, os ladrões, ó. Vazar. Ou seja, a corrupção não acabou no Brasil. A Lava Jato, que era um patrimônio da humanidade em 2015, com o seu maior herói da história, Sérgio Moro, hoje a Lava Jato não é nada. Sérgio Moro é um ex-herói, um juizeco, marreco que não vale mais nada, como o Lula falou, né? Daqui a pouco, em 2015, enquanto o Bolsonaro não era nada, o Sérgio Moro era um herói e o Roberto Jefferson era um preso do mensalão, certo? O Roberto Jefferson é um preso do mensalão por corromper o Brasil. Sim. De repente, lá em 2019, 2020 agora, o Sérgio Moro é um nada, é um ex-juiz, é um ex-herói, é um ex-ministro, é um ex-nada, entendeu? Não é nada. O Bolsonaro tomou o lugar dele de heroísmo e o Roberto Jefferson é seu principal braço direito, falando as verdades para a sociedade, que teve a sua filha presa há poucos dias atrás por ladruais, que agora virou um segundo herói, um herói alternativo dos bolsonaristas. Tá entendendo? Então, assim, que para mim, eu penso o seguinte... você vê Joyce Hasselman, MBL, o Kim Kataguiri, você vê o Wilson Witzel, você vê o Bolsonaro, o João Dória, o Júnior Dória, você vê o que tem o nome de chuveiro lá, como é que foi o nome dele? Ministro Bebiano, o outro é o nome de chuveiro lá, esqueci. Todos eles eram tudo aliado do Bolsonaro. E todo mundo pulou do barco. Tá foda, né? E o Bolsonaro, se você ver, tanto aquele pastor que batizou o Bolsonaro no Rio Jordão foi preso, o Wilson Witzel afastado do cargo, Dória está provando que é um corrupto nato, tá entendendo? E tudo isso aqui, fora o que está em volta de Bolsonaro, minha mãe disse para mim direto, até hoje ela é viva, e meu pai dizia quando era vivo, se você se misturar com porco farelo, tu come. Não tem como estar misturado com porcos e não estar sujo de lama. Não tem como eu estar cercado de bandido como Wilson Witzel, João Dória, Joyce Hasselman, não sei quem, e eu sou o único limpo. Como assim? Então eu acho impossível isso. Pegar um porquinho, o problema é o seguinte: pegar um porquinho, der banho nele, botar ele no linho branco e soltar, ele vai voltar para onde? Os porcos. Então o que eu falo? Alguém pensa que eu defendo o Lula, que Lula não foi ladrão. Lula foi um ladrãozão. Se dá o cargo para ele, volta a roubar outra vez. Tem jeito. É vício. A Dilma, passou o tempo de Dilma. Dilma foi a pior desgraça que o PT arrumou. Agora, uma coisa que eu sempre falo, viu? Sou polêmico por causa disso. O PT fez cagada. E da bosta do PT, desculpa aqui a palavra, mas do cocô do PT nasceu o Bolsonaro. O Bolsonaro é o cocô do PT. É a merda que o PT fez, entendeu? O que acontece? Quem era Bolsonaro? Nada. Bolsonaro é o quê? Um ex-militar. Por que ex-militar? Você foi militar, você sabe. Você é um militar reformado. Você sabe. Tem como alguém se aposentar com 33 anos de idade sendo soldado por tempo de serviço? Não. Ele se aposentou por loucura. Ah, o Lula é um ex-presidiário. Não adianta vocês falar de Lula, porque Bolsonaro também é um ex-presidiário. Entendeu? Mas qual foi a situação do Bolsonaro? A pior de todas. Ele, com problema psicológico, ele se aposentou. Não tenho nenhum problema com isso, certo? O que acontece?
ele, por uma questão salarial, quis explodir o quartel com todo o seu correligionário ali dentro. O cara queria fazer um ataque terrorista, foi julgado no tribunal militar, né? Depois foi o quê? Passaram a mão, pano limpo e tal, veio para a Câmara de Deputado Federal. Passou 27 anos na Câmara. Ali eu tenho Rosiane Sarney, eu tenho Pezão, eu tenho Antônio Garotinho, eu tenho... Qual é o outro? Aquele que foi preso, que está preso até hoje, o ex-governador do Rio de Janeiro. Garotinho. Não, o outro, o Cabral. O Cabral, que construiu um patrimônio para ele morar dentro. Isso. Eu tenho 4 ex-governadores que governaram na era Bolsonaro, dentro da Câmara de Deputado Federal. Nenhum bolsonarista me apresenta um discurso do Bolsonaro contra qualquer um desses governadores. Não tem um bolsonarista que me apresenta um projeto que ferrasse, mesmo assim. Projeto é o seguinte, chamando projeto, minuta de projeto, indicação, que dissesse, estou indicando uma CPI, mesmo que ela não seja aprovada, tá? Mas o meu papel é o quê? Apresentar a proposta, para investigar o Cabral, para investigar o Pezão, para investigar a Rosiane Garotinho, não sei o que, Garotinho, ou o Garotinho mesmo. Eu estou indicando, não tem uma indicação. Durante ele, fiscal do povo, eleito para fazer isso. Ele foi eleito para fiscalizar o povo. Como é que o cara não viu nenhuma corrupção durante os 27 anos sendo deputado pelo Rio de Janeiro? Ele só via corrupção no PT, lá no Federal, e nunca viu uma corrupção aqui embaixo no estado dele, que foi o estado mais quebrado, mais corrupto, que tem o maior número de governadores doente, né? Presos. O estado doente. Né? E agora o último foi o estado mais doente do Brasil. Como é que esse cara não deu fé de nada disso? E o cara tem os filhos, tudinho foram criados dentro da política, que vive à custa da política, a favor da política lá dentro, que botou toda a sua família ali dentro. Como assim? Como assim? Parecendo assim uma coisa, um negócio de família. Aí o cara vem dizer para mim que eu tenho que defender. Eu votei em Bolsonaro porque eu não ia votar no Haddad, porque eu não aprovava o modo do PT fazer política daquela forma. E uma outra coisa, se o Haddad ganha, o Bolsonaro não aceitaria e pegava nas armas, isso é óbvio. Como é que você vê hoje, Frank, o Brasil, a sua visão futurística? Como estará o Brasil daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, se o centro, que agora não adianta mais extrema esquerda, não adianta mais o PT, nem PSOL, nem Rede de Sustentabilidade, querer lançar ninguém. Não vai adiantar, entendeu? Então agora nós temos que caminhar para o centrão, né? O de extrema direita e extrema esquerda se provou que acaba com o Brasil, que não desenvolve nada, né? Eu lembro ali nos Estados Unidos, quando tem os progressistas e tem os conservadores, né? Que no final se tornou em 2 partidos, né? Então o que acontece? Os democratas e quando vinha ali o progressista fazendo a linha de trem, entrando no Texas e não sei o que e tal, aí vinham os conservadores e tacavam fogo, atiravam nele, que nós não quer progresso não e tal. Então eu vejo o Bolsonaro muito isso. Nós não quer progresso não, nós tem que voltar para enxada, porque eu sou raiz, esse negocinho de mimimi, de marica, não sei o que, negócio de vacina, isso não vale de nada. Ou seja, está se desconstruindo o país, enquanto que a extrema esquerda também desconstruiu da corrupção. A extrema-direita está desconstruindo o país, volta naquela era de 1905, não sei se era o sarampo, era a febre amarela, que o exército teve que entrar na rua para laçar o povo para poder vacinar o povo, para o povo dizer que aquilo era para matar os velhos. Entendeu? A vacina. Nós estamos com a mesma historinha da vacina agora. Porque estão fazendo a vacina, porque quando ligar o 5G vai matar o brasileiro tudinho. Ou seja, uma desconstrução de... infelizmente nós temos um bom grupo de pessoas imbecilizadas, não sei se tem essa palavra, mas eu falo isso, uns imbecil que acreditam nesse conto de fada, né? Então, mas é porque desenvolveu uma vacina muito rápido, em 10 meses, não pode. Quem está falando isso? É o vaqueiro? É o carpinteiro? É o pedreiro? Não acredito. Eu acredito se um especialista na área me falar. Sim. Que isso sim, se o Butantan se manifestar dessa forma, se a Fiocruz se manifestar dessa forma, se a OMS, o próprio Ministério da Saúde se manifestar dessa forma, aí sim eu vou acreditar, porque eu sei que o Ministério da Saúde é um conselho de médicos que estão ali, né, de especialistas. Agora, desconstruir o Brasil, dizer que não vai tomar a vacina porque ela foi feita em tempo recorde, então tu não vai
tu vai ter que pegar uma caravela para ir lá para a Europa, passar 4, 5, 6 meses dentro da caravela para chegar na Europa, porque você não pode pegar um avião que é muito rápido. Ou seja, nós estamos em um novo tempo. Eu estava vendo um especialista falando esses dias, Jesus, que essa vacina saiu rápido porque nunca se teve tanto investimento, nunca se teve tanto esforço conjunto de laboratório no mundo inteiro. A ciência investiu, nunca se teve tecnologia tão avançada para desenvolver uma vacina rápido quanto esta vacina agora. Essa é a única vacina que teve o mundo todo empenhado nela, numa sincronia. Como é que não vai desenvolver rápido uma vacina dessa? A AIDS, por exemplo, levou 30 anos, né? Isso, porque lá naquele tempo era um laboratório, desenvolvia com agora não, houve baixo custo de dinheiro, de investimento, com tecnologia lá embaixo, naquele tempo. Aí vamos querer agora que a vacina da corona, do Covid-19, seja desenvolvida em 30 anos. Tá, paciência, né? E Frank, nós estamos aqui nesse bate-papo, já falamos quase 1 hora. E eu vou ter ricas oportunidades de te trazer aqui para a gente falar sobre o estado do Pará. Mas agora vamos entrar na política municipal e ao mesmo tempo entrando na política estadual. 2022, sabemos que serão eleitos presidentes, senadores, deputados federais, estaduais, governadores. E cada município tem sua carga de responsabilidade. Canaã dos Carajás, por exemplo, nós temos aí um gestor que tirou seus 8 anos de mandato, com poder de transição e transferência de voto. E se o ex-prefeito Jovar chegasse a você, Frank, você vai ser meu prefeito, eu ia na prefeito. Você teria a probabilidade de ser o prefeito de Canaã dos Carajás. Por mais seja o cara mais polêmico do mundo, daí sim. Agora, o que se subentende na política hoje em Canaã dos Carajás? O Palanque foi desarmado dia 15 de novembro. Ainda bem. Não ficou igual do federal, que até hoje está armado. O Jovar, por exemplo, ele é tido como um candidato a deputado federal. Porra. E nós vimos aí nesse primeiro momento que quando acabou os palanques, não tem oposição para o governo que chega. Você acha que os cientistas políticos de Canaã dos Carajás já arrebanhou esse pessoal todo para estar junto e de mão dadas com o candidato a deputado federal, o possível candidato a deputado federal, o Jovar? Ou essa prática política que nos anos anteriores não existia foi apenas uma mera coincidência? Olha, fazendo uma análise aí porque a gente vai pegar, eu pego sempre as pessoas mais críticas, os que mais bateram, os que mais criticaram o Jeová Andrade nesse período aí de campanha. As pessoas mais críticas, que teve maior resistência nos grupos de WhatsApp, nas mídias locais que a gente teve, eles hoje, eles andam falando muitas vezes aí, debatendo, dizendo que apoia hoje o Jeová como deputado federal. Então, assim, eu acho que o Palanque foi desarmado, eles aprenderam a lição e viram que o Jeová é o melhor nome para Canaã, mesmo na esfera federal ou estadual, né? Tem gente que está dando ideia para o Jeová vir deputado estadual. Ele disse que viu um áudio dele esses 2 dias no grupo Portal Canaã 2. Ele estava falando que vai analisar se vem federal ou estadual. Mas assim, eu acredito que esse povo que estava na oposição municipal do Jeová, ele arrebanhou agora de novo. Esse pessoal não é de jogar fora, a política passou, agora é um novo momento e eu acho até ser muito maduro esse pessoal, Jesus, assim, eu vejo eles não como um negócio pessoal, não é pessoal, foi uma disputa política, perdeu, tá tudo certo, taca foi grande, mas foi boa. Mas Frank, hoje... Mas eu acho que assim, ele consegue arrebanhar muito mais do que Gesiel arrebanhou na época, né? Muito mais do que Stanley arrebanhou, ele consegue dobrar isso aí. Quando eu vejo, por exemplo, o pleiteio do Jeová para federal e o pleiteio para estadual, há uma certa preocupação, porque se o Jeová vem deputado federal, ele hoje é considerado o pai da Transcarajás. Exato. E cabe a ele a buscar as lideranças, por exemplo, Orilândia e Tucumã, uma liderança estadual para ser apoiado por ele, como deputado federal.
Redenção extinguir outra liderança que possa vir como deputado estadual para apoiá-los. No próprio Paraopebas e Curionópolis, Eldorado, outra liderança que venha juntar para que seja... Curionópolis não vem, não. Não, mas se aparecer, tem sim. Mas não vem, porque olha quem ganhou lá, né? Não, mas eu quero falar para você que nessa conjuntura daqueles 3 municípios tem uma liderança. Tem. Então, é que se pegue uma liderança lá e que traga outra liderança dentro do município, né, para fazer essa abrangência para um candidato, um futuro candidato estadual, onde ele terá uma base consolidada de 4 a 5 os candidatos estaduais, fomentando a base federal. E aí sim eu acredito que foi dessa forma que chegou o senador Zequinha, foi dessa forma que chegou outros deputados, principalmente, que tiveram uma visão macro da política e chegaram à federal. E você acha difícil de ser implantado esse geopolítico dentro dessa primeira abertura em que o Jeová entrega a prefeitura para a prefeita, em condição de unir a todos? Você acha que é o caminho para chegar ao federal? É o caminho, só que para o Jeová hoje conseguir ser deputado estadual ou federal, e eu queria que ele fosse federal, um cara bacana para isso aí, depende muito do trabalho da doutora Josemira, depende do trabalho dela, o ECO chegar em vários municípios do estado do Pará, entendeu? Se ela desenvolver um bom trabalho e declarar um bom apoio daqui 2 anos, ela desenvolver esse trabalho que vem sendo feito em Canaã, que agora o dinheiro dobrou, né? Sim. Dobrou. Enquanto o Jeová recebeu... 1 milhão por dia para gastar, né? Enquanto o Jeová recebeu aí em 8 anos 3,5 bi, ela vai receber em 4 anos uma média de quase 5 bi. Então quase mais que dobrou. Triplicando, né? É isso? Então o que acontece? Se ela desenvolver um bom trabalho nesses 2 anos, conseguir, não é jogando o grupo dela fora. Por exemplo, eu vi que ficou fora aí por enquanto. Claro que está construindo agora essa base, os né? acordos políticos. São 90 dias de adaptação, né? 90 dias, mas assim, eu vi que ficou fora aí, ó, Jurandir, né, aqui do MDB, ficou Léo Ferreira por enquanto, ficou o Hélio do Líder, ficou o Wesley de Amorim, né? Ficou o Valadares, ou seja, a base do MDB por enquanto está fora, até se conversando, estão se conversando aí para ver em que vão chegar. Certo é que ela colocou muitos cargos técnicos, não sou contra, é bom para a comunidade de cargo técnico, mas para fechamento político não é muito bom, né? Não dá confiabilidade política. Então o que acontece? Se ela construir com cargos técnicos, é bom para a sociedade, mas politicamente não constrói para o Jeová, não constrói para ela para um próximo mandato, entendeu? Então, se eu não conseguir abraçar as pessoas que estavam com a bandeirinha sacudindo, que fez reuniões, então se eu não conseguir colocar essas pessoas em volta, né? Em volta de mim, porque foi elas que levou o meu nome quando perguntou na campanha, você votaria em Josemira? Lá de 49%, foi 39%, diz assim, eu não conheço essa mulher. Então quem levou esse nome a ser conhecido primeiro foi o primeiro cabo eleitoral dela mais forte, foi o Jeová Andrade. 24 horas andando, né? Segundo cabo eleitoral mais forte, tirando o Jeová Andrade, foi a Rádio Correio. Sim. Né, que fez a campanha dela. A Rádio Correio trabalhou muito o nome dela a favor dela, não trabalhou contra. Então fez ela conhecida, e os outros foi nós, né? Nós corremos atrás. Então assim, parabenizar aqui Nielce Martins, Beto Rodrigues e Chamonzinho por ter disponibilizado a rádio a favor da nossa candidata, que agora fizeram política 24 horas. Para parabéns para vocês, que Deus abençoe vocês, continuem usando esse grupo Correio para fazer política a favor da sociedade. Vocês estão de parabéns. Eu só sorri demais deles, mas está tudo certo. Então assim, são pessoas excelentes. O que eu falo para ti é o seguinte: essa construção, ela tem que ser de aliança, ela não pode ser de repelir. Como tu falou da construção dos municípios, o Jeová já tem uma liderança nesses municípios. Sim. Porque o mandato dele, principalmente no ano de 2019 e 2020, ecoou como um dos melhores governantes dos municípios nessa região toda. Então ele se tornou uma liderança. Sim. E com essa liderança depende muito da doutora Josemira fazer um excelente trabalho para provar que ele fez uma boa indicação e que isso é bom para a região e não só para o município. Então eu acredito o seguinte: claro que com a Transcarajás ele perde alguns apoios políticos, como da Pissarra, ou da Onça. Ele vai perder por quê? Porque eu tiro o fluxo de lá. Tira. Entendeu? Então eu jogo para cá.
Mas, de qualquer forma, Canaã, nesses últimos 2 anos, vai receber uma enxurrada de gente com essa promessa das 3.000 casas populares, esse negócio todo. Não tem como não receber uma enxurrada de gente que também isso soma tudo, se acomodar. Esse povo aqui, Canaã vai ter uma seção muito grande e ele consegue, sim, tirar uma quantia de voto bem expressiva e eu acredito que ele ganha. Com certeza, né? Frank, o bate-papo é gostoso. Você vê que nós batemos papo de 1 hora, né? E passa rápido, né? Passei 15 minutos, né? E eu quero te convidar mais vezes. Agora eu não vou te trazer como agente de trânsito. Eu vou te trazer como cientista político. Para a gente ter esse dedinho de prosa dentro dos nossos programas. E falar a realidade das construções, das bases, de um futuro promissor. É o que nós esperamos que o nosso país tenha, o nosso estado tenha e nosso município tenha. Eu quero te deixar aí para os agradecimentos finais, para que você possa estar deixando aí a sua mensagem, não só para Canaã, para o Pará, para o Brasil e para o mundo. Agradecer primeiramente a Deus, né? Ele é o criador de tudo. E agradecer também o espaço que você está dando aí para a sociedade falar o que pensa, trazer suas ideias, né? E você é um cara democrático, você é um cara militar reformado, mas é um cara que eu vejo um cara democrático. Eu estava conversando com o Vinícius da Band, ele me cortou por causa dos comentários que eu fiz, ele me cortou do grupo dele. Eu falei, você é ditador, você não é democrático. Precisamos ouvir todos, né? Independente do cara vai falar uma coisa que eu não gosto, mas fazer o que? Eu sou democrático. Então você é esse cara que tem se mostrado dentro de Canaã aquela pessoa maleável, democrática, ouve os dois lados, mesmo que eu não gosto, me calo quando eu não quero ir para o confronto e tal. Então você se mostrou um cara muito pé no chão. Então abri aqui a Web Cidade para que a comunidade tenha essas informações e tudo. Mas se você quiser falar também de trânsito, eu como especialista de trânsito, eu falo de trânsito, não como secretaria, mas como assim, dar as dicasinhas, das novas leis, de tudo, eu venho aqui falar. Agradecer os ouvintes que tiveram a paciência de me ouvir. E na próxima vez que eu estiver aqui, eu não sei quando é que você vai me convidar de novo, pode fazerem pergunta aí. Estou disponível. Então, vamos obrigado a todos. Obrigado ao nosso técnico ali.